capítulo 1 e o verso 15. Eu vou ler aqui, irmãos, para ganharmos tempo. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Amém. Apenas este versículo, irmãos, é o suficiente para nós decorrermos aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje a respeito desse personagem chamado Judas, propriamente o Judas Iscariotes. Foi contado entre os 12 apóstolos de Cristo, escolhido pelo Senhor, não como alguns pensam aí, com uma intenção de pagar pelo que ele passou realmente, como se Deus tivesse mal intencionado com este homem, mas que o chamou, como disse Pedro aqui, para eleger realmente como um dos 12 apóstolos. Esse texto aqui, ele é narrado por Lucas. A Bíblia fala que ele é o médico amado. Não foi um dos apóstolos, mas era um notável homem, simpatizante e amigo da palavra de Deus. Amava de paixão essa palavra. E ele narra aqui dizendo que os últimos momentos de Jesus se pronunciar aqui nesse mundo foi ali no Monte das Oliveiras. E estando ali com os seus discípulos, depois de dar suas últimas instruções, e disse que a última instrução dele é que eles receberiam a virtude, o poder, a autoridade do Espírito Santo, e depois dali em diante ele teria condições de serem testemunha de Jesus Cristo. E ao ouvirem essas palavras, a Bíblia diz que eles desceram para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, eles de novo subiram para o cenáculo, e ali eles começaram a buscar o Espírito Santo, a buscar a presença do Senhor, estando ali desamparado da companhia de Jesus, do seu mestre. E Pedro de repente toma a palavra, e ele nomeia ali os 11 apóstolos que se faz presente ali, inclusive ele. E Judas já não mais fazia parte desse cenário aqui. Então Pedro, tomando a palavra, ele profetiza a respeito, ele fala a respeito daquilo que já havia sido profetizado a respeito deste homem, e o porquê de tudo aquilo ter acontecido, que já era predito, e houve-se a necessidade ali então de nomear-se uma segunda pessoa no lugar deste homem. Mas a questão é, quem foi esse personagem chamado Judas Iscariotes? Nós entendemos no Novo Testamento, não vamos citar nem o Velho Testamento, que houve nos dias de Jesus apenas e tão somente 5 pessoas por nome Judas, na época de Jesus. Vemos que era comum esse nome nesses dias. Por que tantos Judas existiam ali naquela época de Jesus? Esse nome significa abençoado ou louvado. Então os judeus sempre procuravam bons nomes para colocar nos seus filhos que trariam um significado positivo. Por isso era comum esse nome Judas na sua época. Havia um Judas que era o próprio irmão de Jesus. Havia um outro Judas que também fazia parte ali dos 12 discípulos, 12 apóstolos de Cristo. Havia o Judas Barsabás, que a Bíblia fala que era um homem cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus. Havia outro Judas também, que foi o que guiou Paulo, o discípulo ali a levar a salvação para Paulo, o próprio Pedro. E muitos Judas existiam naquele momento. Era o Judas que realmente tinha o seu nome como para os judeus, que era digno de ser louvado. Esse Judas, no obstante, foi um personagem enigmático, o Judas Iscariotes. A Bíblia fala pouco sobre ele. Não se sabe ao certo quem era este homem.
A Bíblia dá algumas referências sobre ele, de passagem, de relance, dizendo que ele era o único dos 12 que não era galileu. O Judas significa louvado, o Iscariote é de Quiote, então era um homem de Quirote. Esse sobrenome dele não era literalmente um sobrenome, era devido à sua localização. Ele não era então galileu, ele era da Judeia, o único dos apóstolos que não era galileu. E há alguns historiadores que afirmam que dentre os apóstolos, ele era o homem mais esclarecido, mais instruído que havia entre os apóstolos de Cristo. Por isso ele levou esse cargo de ser o tesoureiro da igreja. Ele tinha condições de mexer com finanças, com números, e ele era o tesoureiro do ministério de Jesus Cristo. Se os irmãos não sabem, Jesus tinha um tesoureiro. Jesus precisava de contribuição, mesmo fazendo a obra do Pai, é que ele precisava, e Judas era o tesoureiro. Ele cuidava da bolsa, que correspondia aos valores que depositavam-se para o progresso do ministério de Cristo. Pois bem, esse personagem enigmático chamado Judas Iscariotes, que não se fala muito a respeito dele, ele se pronunciou muito pouco na Bíblia. E diga-se de passagem que as suas poucas pronúncias não fizeram jus ao seu próprio nome, ou seja, não foi digna de ser louvado. Foram citações que não eram dignas de ser louvadas, o pouco que esse homem falou. Mas voltando um pouco em saber quem era esse Judas, como sendo um judeu nato, um judeu verdadeiro, em que não havia mistura, podemos dizer assim, ele também era um sonhador. E no momento em que Jesus veio reinar sobre este mundo, veio trazer a salvação neste mundo, trouxe uma certa confusão entre os judeus. Por isso que eles não aceitavam Cristo como Messias enviado por Deus. Porque a Bíblia diz no Velho Testamento que o Messias ele viria reinar no lugar de Davi. Ele viria da descendência de Davi, reinaria no lugar de Davi, e o seu reino não teria fim. Louvado seja Deus. E Judas, quando foi chamado, escolhido por este homem chamado Jesus, para que ele pudesse fazer parte ali desse crivo tão maravilhoso, então Judas aceitou de prontidão. Por quê? Porque ele tinha em mente que Jesus era um grande revolucionário, e que Jesus assumiria o comando daquela nação, e ele então defenderia o seu espaço ao lado do grande rei que Israel estava para conhecer. A intenção de Judas era essa. Um historiador da Inglaterra, o Gregório, ele fala que esse Judas ele tinha apenas uma ambição pessoal. Ele não tinha o desejo realmente de seguir as orientações de Cristo. Ele tinha apenas uma ambição pessoal. Mas até aí não dá para se defender o que foi que motivou o coração de Judas a trair o seu mestre. Uma vez que ele não era um homem de muitas palavras, louvado seja Deus, nunca transpareceu no seu coração o seu intento, a sua intenção de trair o seu mestre. O que o seu mestre fez de tão grave que o levou a trair? Aí entra-se essas questões que não dá para se explicar muito bem. Esses historiadores apregoam sobre isso. Recentemente descobriram no século passado o evangelho no Egito. O evangelho segundo Judas, seria o pseudo-evangelho de Judas. E esse evangelho apregou ao contrário do que a Bíblia diz. É uma informação de que Judas cumpriu cabalmente a vontade expressa de Deus. Porque no Velho Testamento já havia dito que um dos seus amigos o trairia. Então Judas foi como se fosse o guia daquele que levou Jesus à crucificação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós podemos compreender com Judas? Que Judas ele foi sim um homem que eu diria errado, que apareceu no momento errado e mexeu com a pessoa errada. Isso é Jesus. Em contrapartida, para nós que estamos do outro lado, Judas foi a pessoa certa, que entrou no caminho certo e tocou na pessoa certa, porque estava predito que era preciso que Jesus passasse por esses momentos, para que através da sua morte, do seu sofrimento, o mundo alcançasse a salvação em Cristo Jesus. Podemos imaginar que Judas não estava intencionado a realmente crucificar a Cristo, levar Cristo ao sofrimento. Por muitas vezes, ao longo dos 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo, Judas passou por muitas situações, e Jesus foi por muitas vezes perseguido.
E todas as vezes que Jesus foi perseguido, ameaçado de morte, ele deu um jeito de escapar. Ele não morreu, ele não se entregou à morte. Então defende-se a ideia de que Judas tinha em sua mente esse pensamento: eu vou entregar ele para que eu possa criar uma popularidade no meio dos maiorais em Israel, principalmente do Sinédrio, que era uma composição de 71 homens que dominava aquela nação, que tudo que passavam por Jerusalém, primeiro tinha que chegar ao consentimento desses 71 homens, que seriam os senados, ministros daquela época. Judas queria estar bem diante deles, então levaria essa condenação de Jesus, sabendo que Jesus escaparia daquele momento. Porém, Jesus apregoava diante dos ouvidos dele que um dia chegaria o momento em que ele não escaparia da morte, porque a sentença viria do céu e ele deveria pagar com a própria vida para que nós tivéssemos salvação. Louvado seja Deus. E Judas levou Jesus a essa condenação. Qual foi o primeiro pronunciamento de Judas? Quando uma mulher quebrou um vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus, ungiu o corpo de Jesus, pouco antes dele morrer, e então os discípulos se pronunciaram ali contra aquela situação, e Judas então fala: que desperdício, por que não se vendeu este perfume de grande valor, que vale mais de 300 denários, isto é, você compraria um carro de um bom porte, 0 quilômetro hoje, passaria aí de uns 50 mil reais, este valor deste perfume, em uma moeda corrente no dia de hoje. E ele falou: por que não se vendeu e deu esse valor aos pobres? Só que Judas, quando falou isso, ele estava mal intencionado, porque lá na frente João vai fazer menção desse momento, e ele diz que Judas falou assim, não porque amava os pobres, mas porque ele era ladrão, e ele queria roubar o que jogava-se na bolsa, para o seu próprio proveito. Louvado seja Deus. Mas aqui, irmãos, nós conhecemos um pouco do caráter do nosso mestre, conhecemos um pouco do que passa dentro do coração de Jesus, dentro desses diálogos. Ele conhecia os intentos de Judas, enquanto todos que estavam ao lado ali, eles murmuraram e diziam: esse ladrão está querendo que alguém venda de fato, para que ele roube o dinheiro que aí está. Mas Jesus disse assim: olha, queridos, vocês têm os pobres sempre com vocês e terão, a mim vocês não terão para sempre. O que Jesus queria dizer com isso? Que ele não estava preocupado em corrigir Judas asperamente. É comum às vezes, irmãos, quando o homem é afrontado, ele queira responder à altura. Louvado seja Deus. Pessoas de estupim curto, quando alguém lhe afronta, é normal que ele responda à altura, mas Jesus não tinha isso no seu coração. Um outro exemplo disso é quando aquela mulher se dirigiu a Jesus, rompendo a multidão, e tocou nas suas vestes. Os discípulos então, olhando para Jesus, disse para ele: mestre, a multidão te oprime, te aperta, e tu perguntas: quem é que me tocou? Como quem diz assim, está precisando de um ensinamento, de uma explicação melhor, não está em sã consciência. Como quem diz assim, em outras palavras, Jesus não está pensando muito bem. Uma multidão lhe apertando, e ele pergunta: quem é que lhe tocou? Jesus não responde à altura da indagação mal intencionada dos seus apóstolos, porque eles estavam mal intencionados ali. A multidão te aperta, tu perguntas: quem te tocou? Como quem diz: eu preciso te ensinar a respeito disso. Jesus respondeu suavemente: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Louvado seja Deus. Dentro desses contextos nós conhecemos o que se passa dentro de Jesus, que é uma pessoa, um personagem desprovidas de segundas intenções, uma personagem desprovida de interesses próprios, desprovida de, eu diria assim, de um valor negativo, que queira revidar contra aquilo que lhe oprime. Louvado seja o nome do Senhor. Judas demonstrou isso, resgatou isso de dentro do coração de Jesus. Louvado seja Deus. Prosseguindo um pouco, não entendemos literalmente por essas informações desses estudiosos o que foi que motivou Judas a crucificar, levar Cristo a ser crucificado, se bem que eles afirmam que Judas não tinha essa intenção de fato de crucificar o Filho de Deus. A outra pronúncia dele é que quando Jesus estava ali na Santa Ceia, prestes a servir o pão e o vinho para os seus discípulos que estavam ao lado, ele então faz a grande revelação: um dos que aqui estão comigo hão de me trair. E Judas então responde pela segunda vez: por acaso sou eu, mestre?
E Jesus responde: tu o disseste. Judas então se dirige ao sinédrio, e lá ele fala para os que estão ali: que hão de me dar para que eu possa o entregar? E então pesaram o valor o seu valor, e não passou-se de 30 moedas de prata o preço que ele foi avaliado. E Judas topou isso, por quê? Porque ele gostava do valor, gostava do dinheiro, mas ele tinha em mente que Jesus não seria crucificado dessa vez, mas que ele escaparia, assim como das outras vezes ele escapou, mas ele não sabia da sentença que lhe estava esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse assim: olha, mais uma vez pronunciando: eu irei na frente, quando eu chegar, aquele que eu beijar, este é ele, prendei-o. Veja que Jesus carregava em si característica de pessoas comuns. No meio dos 11 ali, não sabia se decifrar quem realmente era Jesus. Era preciso que o próprio Judas o beijasse, para que através do beijo eles concluíssem que aquele era Jesus. E Judas então foi. Irmãos, se Judas porventura ele tivesse tramado isso no seu coração, eu diria 10 dias antes daquele momento crucial, um mês, um ano antes daquele momento, ele teria uma grande oportunidade de ter os seus planos frustrados, e Jesus escaparia da morte, da prisão daqueles homens. Louvado seja Deus. Mas por isso que eu disse que Judas foi a pessoa errada, que apareceu no momento errado e tocou na pessoa errada. Porque quando ele viu que realmente Jesus não fugiu como das outras vezes, pelo contrário, ele se apresentou diante daquela grande multidão, de mais de 1000 pessoas estavam presentes ali, não é exagero meu, mais de 1000 pessoas estavam presentes ali para prender a Jesus. Só a escolta romana compunha-se de 600 soldados, foi o que estava à disposição de Judas para prender o mestre, e mais o sinédrio e toda aquela cúpula de gente que estava ali para prender o Filho de Deus. Quando de repente Judas beija o mestre ele fala mais uma vez: salve mestre, e beija o rosto de Jesus. Jesus então olha para os olhos de Judas e diz assim: a que vieste, amigo? Faze-o depressa o que tem de fazer, chamando-o de amigo, mesmo no meio daquela traição. Louvado seja Deus. E de repente Jesus se apresenta diante daquela multidão e pergunta: que vieste buscar? E eles respondem unanimemente: a Jesus o Nazareno. Jesus responde: sou eu. Não vou entrar nesse mérito aqui porque o meu tempo já vai, irmãos. E quando Jesus se entrega, louvado seja Deus, à morte ali, cai em Judas um sentimento contrário, como quem diz: ué, mas dessa vez ele não escapou, ele não fugiu, ele se entregou. Que será que irá acontecer daqui para frente? E não houve uma outra saída. A saída foi que Judas olhou para o sinédrio, se dirigiu a ele e foi com as moedas que ele ganhou e disse: eu pequei traindo sangue inocente. Essa pronúncia de Judas revela cabalmente que ele não tinha no seu coração o interesse de matar a Jesus Cristo. Ele pensou que Jesus escaparia por mais uma vez, porém ele tocou no momento errado, pois era aquele o momento em que Jesus deveria se entregar para salvar a humanidade. Então ele disse: eu pequei traindo sangue inocente. Mas aqueles homens que eram os principais sacerdotes, os entendidos, eu diria os homens que poderiam ajudar a população naquele momento, eles olharam para Judas e disse: o que tenho eu contigo? Isso é problema teu, eu não tenho nada a ver com isso. Como quem diz: resolva os teus problemas, eu não quero saber desse assunto. Então Judas se arrasta para a condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, pouco antes de Jesus partir para assumir essa posição de morrer, ele deu instrução aos seus discípulos. E a instrução que ele deu para os seus discípulos está em João capítulo 15 até o capítulo 17. E as palavras que Jesus pregou ali dizendo, pouco antes, alguns dias antes desse acontecimento, foram palavras que não foram agradáveis a Judas. Então eu concluí que o que motivou Judas de fato a trair a Jesus Cristo era que Jesus não era aquilo que ele esperava.
Ele esperava de repente um rei que viesse para reinar, mas de repente ele concluiu que ele estava simplesmente na frente de um mero carpinteiro. Ele não estava na frente de um grande estadista, ele estava na frente de um carpinteiro. O historiador disse que Jesus não fugiu do império romano, do grande imperador romano. Ele fugiu de Herodes, de um neto de Herodes, da linhagem de Herodes, que era um rei, um homem que dominava apenas uma pequena aldeia, e que não seria mérito nenhum alguém destronar Herodes e assumir o seu lugar. Jesus fugiu deste homem. Enquanto Judas esperava que Jesus tomasse o poder em Roma, Jesus foge de Herodes. Louvado seja Deus. Então, quando ele viu Jesus começando a trazer as últimas instruções de João, ele disse assim: olha, vocês são instruídos por mim. Vocês têm que entender que eu de antemão estou ensinando de que vocês padecerão grandes perseguições. Porque se o mundo vos aborrece, lembrai que antes ele aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo os amaria. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo vão odiar vocês. Está escrito já no passado que eles me odiaram sem causa, e muito mais odiarão a vocês também. Estejam preparados, porque há de vir, que não é coisas boas. Vou dizer mais profundamente, isso está no capítulo 16, ele disse: todos aqueles que pegarem em vocês e entregarem à morte, cuidarão fazer um favor a Deus com isso. Isto é, trocando por menores, qualquer que te matar, vai pensar que te matando está prestando um favor a Deus com essa atitude. Paulo, por exemplo, ele tinha isso em sua mente. Todo cristão que ele encontrava pela frente e que ele matava ou mandava matar, diz a Bíblia que ele pensava com aquilo está agradando ao próprio Deus, porque ele está matando pessoas contrárias à vontade de Deus, aonde na verdade era ele que era contrário à vontade de Deus. Estejam então preparados para isso. Aí ele vai mais um pouco adiante, ele diz assim: olha, eu tenho vos dito isso para que a vossa fé esteja em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E outra: eu vou para o meu Pai, mas vocês têm que estar preparados para continuar esse ministério que eu lhes confiei. Judas, irmãos, ouvia tudo isso como uma confusão tremenda na sua mente. Não era isso que eu esperava. Eu queria estar ao lado de alguém realmente que reinasse e que defendesse o meu lado, que eu fosse um grande homem do lado deste homem. Essas palavras não me agradam. Louvado seja Deus. Enquanto os 11 apóstolos se inflamavam com a palavra de Deus, Judas neste momento, ele dizia: não é isso que eu busco, eu não quero isso para mim, eu não quero que as pessoas me odeiam, eu quero que todos venham me aprovar, eu quero ser popular entre a multidão. Era isso que ele buscava. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu faço uma pausa e te pergunto: qual que é a tua motivação em servir a Deus? O que tem te motivado em servir a Deus? Será que há alguma coisa grandiosa no teu coração? Paulo disse: não ambicionei as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos, enquanto estavam sendo inflamados ali, preparados para levar o evangelho adiante, Judas estava dizendo: eu não quero isso para mim. E saiu dali e não teve outra, foi levar Jesus a ser condenado em morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim, a maior motivação de Judas foi o próprio ensinamento de Jesus Cristo. Queria que Jesus defendesse o seu espaço. Ele entendia que Jesus, no momento ideal, ele assumiria o comando, que era isso que todos queriam, fazer de Jesus rei. E Jesus então assumiria o trono no Império Romano e deixaria que o seu povo então vivesse em paz, longe do jugo dos romanos. Louvado seja Deus, mas isso não aconteceu. Ele não entendeu que Jesus veio sim para destronar um rei, para tomar o império, mas isso não era um império visível, mas era o império das trevas. Em Hebreus ele diz que aqueles que estavam por toda a vida sujeito e com medo da morte, temendo a morte, a luz de Deus raiou e trouxe liberdade para todos os homens. O profeta Isaías diz que o povo que andava em trevas e sobre os braços da morte, da sombra da morte, a luz resplandeceu
trazendo salvação a todos os homens. Ele não entendeu que Jesus veio quebrar o cativeiro eterno do homem e não simplesmente defender um reino passageiro neste mundo. Por isso, ele entregou a Jesus Cristo para ser crucificado. Mas quando Judas caiu em si e que ele confessou que traiu sangue inocente, que foi este o sangue de Jesus, devolveu aquelas moedas, ninguém quis, ele jogou as moedas no templo, então ele saiu para a sua própria destruição. Tão enigmático é este personagem, este homem chamado Judas, que até a sua própria morte, a Bíblia não traz uma clareza. Mateus vai dizer que ele se enforcou, Pedro vai dizer, o próprio Lucas narrando aqui, que ele se precipitou de uma montanha e as suas entranhas foram à vista, ele se rachou pelo meio, é como se explodisse uma melancia caindo de uma altura. Louvado seja Deus, não há uma certeza nem mesmo a respeito da morte deste homem, mas este homem sentiu um grande remorso. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses para dizer a respeito dessas duas ações que existem no homem, chamada remorso e perdão, chamada remorso e chamado arrependimento. A diferença dessas duas ações, ela é muito curta. Eu diria que a linha que divide o ressentimento, que divide essa reação do homem, quando ele comete um pecado, quando ele comete um erro, do ressentimento e do arrependimento, é muito curta. Não dá para se separar, se não observar cabalmente, porque o ressentimento, ele causa no homem uma tristeza, causa no homem um remorso, causa no homem um sentimento de culpa. O arrependimento causa no homem uma tristeza, causa um remorso e causa um sentimento de culpa. Como então diferenciar quando há o arrependimento e quando há um remorso? Ambas as coisas deixam o homem decaído, deixam o homem triste, deixam o homem inconformado com aquilo que ele fez. Mas como entender qual dessas duas ações está dominando nossos corações? A verdade é que o remorso, ele te leva à autopunição e à automutilação. Porém, o arrependimento, ele te leva a uma mudança de vida, confiando em Deus que te perdoou. Judas optou pelo remorso, ele não optou pelo perdão, ele não optou pelo arrependimento, pois ele foi a pessoas erradas, expressou o seu sentimento e dali ele partiu para a morte. Louvado seja Deus, foi dar cabo à sua própria vida, porque ele não tinha aquele real arrependimento no seu coração. E aí eu te pergunto, o que tem dominado a tua mente ultimamente? É o arrependimento dos teus pecados ou um mero remorso? Louvado seja o nome do Senhor. O remorso vale tanto quanto nada, o arrependimento te conduz aos passos do Senhor. Eu vejo, irmãos, a ação do maligno muito grande na vida da humanidade hoje, e é como se nós fôssemos uma laranja. Imagina uma laranja sendo sugada ali por alguém, até o último caldo que ela pode te oferecer, e depois você é descartado. Assim é o adversário. Ele te promete coisas grandiosas, sonhos fabulosos. Na verdade é como uma laranja que está sendo sugada por ele. Mas não pense que há bondade alguma no império das trevas. Um dia serás jogado, e como uma casca de laranja simplesmente, ele te deixa se arrastar para a morte. Foi isso que ele fez com Judas. Enquanto Judas não se arrependia, mas deixava o remorso dominar o seu coração, era o inimigo sugando tudo que ele tinha. Depois simplesmente soltou, porque diz a Bíblia que no momento em que Judas tomou daquele pão indignamente, o diabo entrou na vida de Judas, e Judas fez tudo o que fez, dirigido por Satanás. Mas no momento em que ele reconheceu que ele traiu sangue inocente, o inimigo o deixou, e então ele se arrastou com um grande ressentimento para a condenação eterna. Louvado seja Deus. E Pedro diz que este homem alcançou sorte diante de Deus e um testemunho entre os apóstolos, para serem contado entre os 12 homens que serão o fundamento, o sustentáculo
dos habitantes dos céus, da cidade celestial. A Bíblia diz que a cidade santa é uma cidade extraordinária, e essa cidade tem 12 fundamentos, louvado seja Deus, e o nome desses 12 fundamentos são o nome dos 12 apóstolos de Cristo, e lá estava o nome de Judas Iscariotes, mas este homem desprezou os bons conselhos do Senhor, e se arrastou para a morte, e entrou outro no seu lugar. Ele disse que era necessário que outro assumiria o seu lugar, porque ele trocou este grande privilégio por um campo de sangue, e foi arrastado para a condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu encerro a minha participação aqui, que essa palavra sirva de encorajamento para os irmãos, para que os irmãos entendam que o nosso chamado, a nossa vocação é para habitar os céus de glória. Não existe amor no império das trevas, eu volto a dizer, nem mesmo entre os demônios está confirmado que nem mesmo entre eles há amor ou qualquer companheirismo. Amor somente em Jesus Cristo, e é o que Ele tem para nos oferecer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.